partindo aí de que, né, as ideias não modificam o mundo na teoria de Karl Marx, né, contrariando e ao mesmo tempo, né, elegendo a dialética de Hegel como algo positivo, né, um método de Hegel, um método dialético, mas desprezando a superestrutura, o mundo das ideias, e partindo para o mundo material, e este mundo material é que modifica o mundo. O materialismo dialético de Karl Marx modifica o mundo. Como modifica o mundo? Né? Na luta de classes, na guerra entre classes, né? Olha só, não caiu, né? Então vai prosseguir. Então a luta de classes, a guerra de classes entre proletariado e burguesia, esta luta entre proletariado e burguesia é a luta de classes, né? Lembrando que Karl Marx dividia a sociedade em duas grandes classes, burguesia e proletariado. E o proletariado, ele sofria, ele era dominado pela burguesia. Sofria como? Vendendo a sua mais-valia, a sua força de trabalho, e não participando de lucros da empresa, lucros da estrutura que pertencia e pertence à burguesia, pertencia e pertence aos donos dos meios de produção. Então esta estrutura tomada pelos proletários, não é, vem descrita no livro O Manifesto Comunista de 1847, escrito por Karl Marx, sendo esta uma das suas, né, obras que influenciam a esquerda no mundo, o Manifesto Comunista, sendo que a principal obra é o Capital, né? Então existe uma grande crítica ao capitalismo no livro O Capital de Karl Marx, mas o Manifesto Comunista traz a frase proletários do mundo, univos. E aí por que se unir? Se unir contra a burguesia e tomar os meios de produção, tomar a estrutura, e tomando a estrutura através de um materialismo agora dialético, ou seja, de uma dialética materialista e não de uma dialética de ideias, como pregava Hegel. Karl Marx vem numa dialética materialista, da estrutura, da contradição daqueles que fazem e que produzem com aquele que é o dono do meio de produção, não faz e não produz, ele é o dono do meio de produção, mas ele que lucra, enquanto aquele que constrói, que faz e que produz, não lucra. Ele vende a sua força de trabalho, tido também no conceito de Hegel como a mais-valia. E aí temos esta contradição entre quem produz e quem detém o meio de produção. E aí Karl Marx traz em seu manifesto comunista que o proletariado, numa luta de classes, numa luta de contradição material entre as classes, né? A classe proletariada e a classe burguesa, nessa contradição, Karl Marx diz que, né, o proletariado deve dominar, né, para não ser explorado, né, pela burguesia. Marx dizia que havia exploração do homem pelo homem, né, uma das frases dentro de suas obras, né? Então, a produção capitalista, apesar de tudo, né, segundo Karl Marx, a produção capitalista, ela tinha um cunho revolucionário, né? A produção capitalista, na época da Revolução Industrial, ela, de certa forma, ela mudava a sociedade. A própria produção mudava a sociedade. Como que isso acontecia? Como que essa revolução industrial mudava a sociedade? Como que essa revolução industrial mudava a sociedade? E Karl Marx elogiava este capitalismo revolucionário. Como? Trazendo benefícios para a sociedade. Através da tecnologia empregada nos meios de produção, traz-se benefícios individuais e coletivos, né? É um elogio de Karl Marx ao capitalismo, né? Por outro lado, olha só a contradição materialista. Por outro lado, eu sou um funcionário, agora me fugiu o termo, eu sou um funcionário, lembrei, alienado, há uma alienação na produção. Se eu trabalho, se antes na manufatura eu construía o relógio por inteiro, antes da manufatura eu construía todas as peças do relógio, né, que aconteceu lá no início, lá na Suíça, né? Não vou contar a história porque vai ficar muito longo e a gente não tem tempo, né? Mas por isso que os suíços, né, relógio suíço e tal, né, tem toda uma história. Mas
Se antes na manufatura eu conhecia todas as partes do relógio e a produção do relógio, agora na Revolução Industrial não, eu só faço a pulseira, eu só faço o ponteiro, eu só faço a engrenagem, parte da engrenagem, nem toda a engrenagem. Eu faço a engrenagem, o outro monta a engrenagem. Então há uma alienação na produção, que é um aspecto revolucionário da tecnologia, mas essa alienação me torna o quê? Um alienado da produção. E aí eu passo a ser um confeccionador de pulseiras, um montador de engrenagem, o outro. Entendem essa questão? Dentro disto há uma alienação dos meios de produção e agora aquele aspecto que tinha antes na manufatura se perde na Revolução Industrial, mais um ponto de contradição, né? Eu trabalho, então o capitalismo traz um avanço para a sociedade revolucionária a ponto de agora, ao invés do relógio ficar pronto em 6 meses, 1 ano, agora o relógio ele fica pronto em 1 semana, um dia fica pronto o relógio. E aí produz-se relógio em larga escala, em grande escala, para todos, né, num preço mais acessível. Eis a revolução que Marx se reporta à produção capitalista como um elogio. Mas, contraditoriamente, há uma tecnologia que revoluciona, mas há uma alienação nos meios de produção. Vamos para o carro, para o veículo, para o automóvel. Então, antes, aquele que entendia de todas as fases da produção do automóvel, agora ele vai entender só de fazer a roda, de fazer o motor, parte do motor, né? O torneiro mecânico faz uma parte, o eletricista faz outro, e etc, e etc. E aí torna-se algo que era, né, de uma engenhosidade substancialista, né, subjetivista, agora passa-se a algo, né, mais uma engrenagem nos meios de produção. Eis a crítica de Marx ao capitalismo, e ele identificava todas as fases do capitalismo, todos os meios dentro do capitalismo, e ele identificava isso muito bem. Karl Marx identificava, e ele fez o Capital, no seu livro Capital, grandes críticas a todas essas questões, né? Uma crítica de Karl Marx, né? Uma crítica que se utiliza isso como questões relacionadas à mais-valia, relacionadas a bens, né, de consumo, né, é essa questão de que eu tenho uma caneta, né, um lápis, eu tenho um lápis que antes se produzia, né, de uma forma mais, vamos dizer assim, de uma forma manufaturada. Com a revolução industrial e os meios de produção produzindo em larga escala, né, aquele lápis que eu vendia a R$100, né, fazendo só uma comparação, uma alusão, né, contemporizando as ideias. Agora eu vou vender a R$1,50 a R$1. O que custava 100 custa 1. Todos vão ter acesso, todos vão se beneficiar desta revolução industrial, dessa revolução tecnológica, deste capitalismo. Mas a crítica é que o trabalhador que trabalha na linha de produção, não é? Agora um vai só pintar, outro vai colocar o grafite, outro vai montar, não é? Vai se ganhar muito menos. Os donos dos meios de produção, do modo de produção, os donos da estrutura, estes sim é que vão ganhar sem trabalhar, mas vão ganhar para administrar e porque são donos da estrutura, donos do meio de produção. Eis a outra crítica de Karl Marx. E aí, dentro do Manifesto Comunista, de 1847, agora com seu parceiro Engels, anotem aí, E-N-G-E-L-S, não é Hegel, é Engels. Hegel é da dialética da superestrutura. Lá atrás, Marx copia o método dialético e modifica, dizendo que não é pela superestrutura que se modifica a sociedade, se modifica a sociedade através do domínio da estrutura e não da superestrutura. Mas dentro da estrutura existe uma contradição, uma dialética de ideias, né? Onde aquele que faz não se beneficia e aquele que detém a produção se beneficia, havendo uma luta de classes entre burguesia e proletariado. Parece que eu estou falando a mesma coisa, mas não, eu estou ampliando os conceitos gradativamente, vai e volta, até termos um conceito completo da matéria. Então,
Continuando, o centro das preocupações políticas de Marx estava voltado para a superação da ordem social capitalista. Ele afirmava que somente a classe operária, pelo seu papel-chave no capitalismo. Qual era o papel-chave no capitalismo da classe operária? A produção, a mais-valia, a força de trabalho é o papel-chave. Então eles, como chave nos meios de produção, não as máquinas, eles que operam as máquinas, se unirem-se através de um ideal e de um propósito, podem tomar a força de forma revolucionária, tomando a força de forma revolucionária os meios de produção. Eles têm forças e condições para a revolução, que derrubaria a burguesia. Essa é a tese, né? E aí toma-se os meios de produção, toma-se a estrutura através do proletariado, né? E aí passa-se a produção, elimina-se a burguesia e a produção passa a ser do proletariado dentro dessa luta de classe. Bom, como isso acontece na prática? Esse processo em que o proletariado se torna uma classe revolucionária, lembrando que revolução não é com conversa, né? Segundo Hegel, segundo Karl Marx, a revolução tem que tomar os meios materiais, tem que partir para a briga, né? É a foice e o martelo, é a luta armada, né? É a luta com sangue, revolucionária, né? Quando eu falo de revolução é isso, quando nós falamos de revolução é isso. Então, né, dentro das preocupações de Marx, o processo para que isso aconteça é o processo do socialismo, que não é o comunismo ainda, é um pré-sistema, um pré-regime, é anterior ao comunismo, o socialismo. O socialismo é anterior ao comunismo, é uma fase intermediária entre o capitalismo e o comunismo, temos o socialismo. Então, como isso acontece? Bom, primeiro passo, né, o proletariado se torna uma classe revolucionária, né? E como se torna uma classe revolucionária? Se organiza politicamente em pequenos grupos num primeiro momento. Quais são os primeiros grupos que acontecem dentro do chão de fábrica? Vocês já ouviram esse termo, chão de fábrica, né? Tem lá uma grande fábrica, um grande galpão. Num primeiro momento, pequenos grupos se organizam, se conhecem, fazem amizade, tomam café junto, jogam futebol, conversam nos bastidores e se unem em razão de interesses pequenos, como fazer um café melhorado, botar uma porta no banheiro. Oi? Sindicato? Sindicato é o segundo passo, tá certo, né? Mas então, já puxando para esse lado, né? No primeiro momento, esses pequenos grupos acabam se tornando sindicatos. É isso mesmo, sindicato, né? Eu ia chegar no sindicato, né? Então tá ótimo. Então chegamos aos sindicatos, e esses sindicatos é o primeiro momento associativo, né? Eu falei de uma pré-fase aí de pequenos grupos, agora vem o sindicato. E o segundo momento, atenção doutores, né? O segundo momento, esses sindicatos, que tem representantes do proletariado como líderes sindicais dentro do sindicato, eles transformam o sindicato em uma associação político-partidária. E aí eles entram na política de forma justa, limpa, democrática, através do sufrágio universal, através do voto do próprio proletariado, e dominam a cena, tomando os meios de produção de forma justa, correta, tranquila, através da união do proletariado. Como dizia no Manifesto Comunista, proletários do mundo, univos. Esta é a frase, esta é a ideia por trás da frase. Isso é explicado no Manifesto Comunista. Professor, mas Engels traz para Marx essa contribuição. Engels é o parceiro de Marx. De que a revolução ela não viria apenas a partir... deixa eu tentar reformular. A contribuição de Engels foi dar um caminho para essa tomada de poder da estrutura. Foi através do caminho político, é isso? Não, esse é o segundo, é o seu próximo tema, né? Tá certo, é isso, mas é o próximo tema. Porque assim, eu faço uma progressão de ideias, né? Então, no primeiro momento, nós entendemos Hegel, né? Com uma dialética da superestrutura, das ideias, né? Que é só um método que na prática não funciona.
Marx entendeu o método, trouxe o método e inverteu o método. Olha, não se ganha pelas ideias, se ganha tomando o mundo real. Pelas ideias nós não vamos ganhar. Nós não vamos ganhar o mundo ouvindo Caetano Veloso e Gilberto Gil. Nós vamos ganhar o mundo tomando os meios de produção, né? Dessa maneira. Como se toma? Se associando, fazendo um sindicato, pegando o chão de fábrica, se unindo e unidos. Vamos entrar agora com a associação partidária, político-partidária. Vamos fazer um partido político. Qual é o nome do partido? Pode falar, Maurício? Partido dos Trabalhadores. Excelente, exatamente isso. Este partido, aí temos outros, né, pessoal? PSOL, PDT, PSDB, MDB lá. Mas o PCB é o mais clássico, né? É o clássico, tá? Isso, é o clássico. O clássico, o Partido dos Trabalhadores. Esse não, partido... O PCB, não é o PCB, professor? É que é o mais antigo. O mais antigo, né? É o Partido Comunista Brasileiro. Não é brasileiro. É o PC do B. Né? É o PC do B, Partido Comunista do Brasil, que é o mais antigo, né? Esse PCO não é o antigo. PCO? Partido da Causa Operária? É. Eu tenho uma lista de partidos aqui anotado sobre isso e sobre... É que se eu procurar aqui vai demorar. Eu não quero... Eu vou voltar nisso, mas de qualquer forma eu entendi, né? Então, dentro desses partidos aí, né? Nessa segunda fase, primeira fase sindicato, segunda fase associação partidária, político-partidária. Então, essa associação político-partidária de PCdoB, eu acho que é o PCdoB, né? Essa associação político-partidária começa com os trabalhadores, né? E aí Engels era parceiro de Karl Marx. Qual é a parceria de Engels? Não tem a ver com Hegel. Hegel é o pai da ideia da dialética, né? Do método dialético, na verdade. Enquanto que a dialética ela é anterior a Hegel, obviamente, né? Mas o método dialético de ideias, de contradição de ideias de Hegel, foi aproveitado por Karl Marx no materialismo dialético de Karl Marx para dizer que há contradições na sociedade. Essa contradição é que quem faz acontecer, a força produtora, né, ela é explorada, né, pela burguesia. Então há essa contradição e aí ele utiliza o método para explicar essa questão. Ponto. Aí ele fala, vamos ao processo. Qual é o processo? Vamos nos associar. E ele fala da frase, proletários do mundo univos. Como se unir? Primeiro momento, uma associação, sindicato. Segundo momento, partido político. O partido político entra para o governo. Toma o governo? Não toma. Não toma. O partido político não toma. O partido político ele é eleito democraticamente pelo povo. Quem é o povo que elege? Os próprios proletariados, que são a maioria. Elegem o quê? Os trabalhadores. Então, quando eu falei de partido trabalhador, né? Claro que eu tenho que me atentar que não é o primeiro, óbvio, né? Mas, fazendo uma alusão ao mais forte e ao que... Oi? E não é só um também. Não, é que eu estou fazendo alusão ao que chegou no poder de acordo com o próprio Karl Marx. Este que chegou ao poder, né? Colocou lá um trabalhador. Olha a sequência lá. Bacharel em Direito, bacharel em Ciências Jurídicas, bacharel em Ciências Jurídicas, bacharel em Ciências Jurídicas, tenente, coronel, capitão, e aí torneiro mecânico. Olha, dentro disso que nós estamos falando. Por isso que é importante Karl Marx, por isso a importância e por isso ele é o número 1 dentro dessas ideias, dentro dessas teorias. Ele não é o único, mas ele é o que embasa tudo no mundo, né? E aí, olha só, vamos agora à sequência. Então ele fala, então nós vamos nos identificar, nós vamos nos associar para chegarmos a uma sociedade comunista, mas tem um caminho ainda a ser trilhado antes de chegarmos ao comunismo, né? Então qual é o caminho que Marx fala? Ele fala o seguinte, que dentro desse processo, né, temos aí elementos, né, a se pensar antes de chegarmos no comunismo. Quais são os elementos? Primeiro ponto, acabei de falar, né, nós vamos dominar a superestrutura através primeiro de um sindicato, partido político, ganhamos o poder, ganhamos o poder, estamos no poder. Agora nós vamos abolir as classes sociais. Aí entra o socialismo, na abolição das classes sociais. Como a abolição entra o socialismo? O socialismo entra quando eu digo que não tem classes sociais. Agora o pedreiro, o lixeiro, o encanador, o torneiro, o advogado, o juiz, o professor, o padre ou o policial,
para compor o nosso belo quadro social, né, como diria Raul Seixas, todos serão iguais e ganharão a mesma coisa, a mesma questão, né? Aí existem uns métodos para se fazer isso, né? Para se colocar todos num ponto de igualdade, porque dentro destes manuais, Manifesto Comunista, a crítica sobre o capital, né, sobre o capitalismo, sobre a crítica ao capitalismo no livro O Capital, traz como principais aspectos. Primeiro, essa associação política partidária, né? O trabalhador assume na política, né? Através da união deles, trabalhadores. Aí vem, primeiro, segundo, no caso agora, né? Abolição das classes sociais, tornando todos iguais. Após a abolição das classes sociais, quando se consegue atingir essa etapa, vem a terceira e última etapa: a abolição do próprio Estado. Abolição do próprio Estado. Mas existe uma contradição aí. Nesta segunda fase, na abolição das classes sociais, quando eu faço a abolição das classes sociais, eu tomo não só a estrutura da burguesia, mas eu tomo a estrutura do próprio povo da burguesia, domino também a infraestrutura, que a infraestrutura é do Estado, infraestrutura do Estado, estrutura dos cidadãos, né, burgueses, e do próprio povo, que agora é do povo, né? Então eu faço a dominação da infraestrutura e da superestrutura. O que é infraestrutura? As estatais, os órgãos do governo. O próprio governo é infraestrutura, enquanto que a estrutura são os meios de produção, são os modos de produção. E aí os trabalhadores vão tomando tudo isso. Aí é tomar mesmo, eles já estão no governo e vão tomando. Toma, estatiza. Como assim, professor? Vamos lá. Primeira coisa que eles agem, sabe como que é? Eu tenho o SUS no Brasil, muitos países praticamente ninguém tem, né? Mas nós temos o SUS no Brasil, o Sistema Único de Saúde no Brasil. Olha só qual é o primeiro momento do socialismo nessa questão de abolição de classes sociais, dentro de uma questão socialista que não é comunismo, né? Nós vamos pegar as empresas de planos de saúde, todas as empresas de saúde privadas, e vamos tomar elas. Faz um decreto, indeniza todo mundo, pronto, pessoal. Agora é do governo. Aí junta esses planos de saúde com o governo. Agora é tudo SUS. Tudo agora é SUS. Acabou. Perceberam? Hospitais particulares. Toma tudo. Você não manda mais aqui. Você, doutor, dá licença. Agora é nosso. Mas fica tranquilo, você vai ser indenizado. Indeniza, mas agora é nosso. Então esse é o primeiro passo. Pessoal, vocês já ouviram isso na mídia. Não estou falando nada que não exista, né? Estou falando, se nós formos atrás das fontes, existem esses planos. Um dos candidatos atuais à presidência falou disso esses dias aí, sobre unificar planos privados com rede de saúde pública, né? Falou exatamente dessa questão. Isso tem a ver com a abolição das classes sociais. Eis o socialismo. Qual é o objetivo do socialismo? A doutora Tamara falou isso, muito bem colocado. É que eu às vezes interrompo e falo, olha, é adiante. Eu ouço, mas é adiante, porque eu entendi o recado. Qual é o recado? Na abolição de classes sociais, no socialismo, é inchar o Estado. Não é contraditório? Inflar o Estado. Mas por que inflar o Estado? Por que inchar o Estado? A doutora falou isso na história lá da Revolução dos Bichos. Os foquinhos. Da Revolução dos Bichos, né? Eu quero ver, quero ler isso aí, eu gostei. Não, e sempre vai ter alguém que manda, né? Então, no partido tem o presidente do partido, tem o chefe do partido, tem o líder do partido. Você acha que esses estão lá na rua, trabalhando, capinando? Não, eles estão lá liderando nos seus gabinetes. Então, essa ideia de que não vai ter classe social, ela é fantasiosa, porque de certa maneira eles criam uma outra estrutura que privilegia uns que estão no poder e deixa uma outra classe de proletários que passaram por uma revolução, mas que continuaram sendo proletários. Na tentativa de suplantar o capitalismo, se emprega e se faz
e se utiliza desses métodos, mas no final acaba caindo na mesma questão, muito bem colocado aí pela doutora. Aí o que acontece? Então a abolição das classes sociais, que essa, a primeira fase, pessoal, sindicatos, partidos políticos, chega-se ao poder, chegamos no poder, agora vamos implantar o socialismo, como? Abolindo as classes sociais. Aí vai se abolir as classes sociais como? Estatizando, tomando tudo, né? Quando eu falo tomar, pessoal, entenda que tomar olha, você, dono de planos de saúde, você não vai trabalhar mais, vou te indenizar, está indenizado, compramos tudo, passa a ser do governo, o governo agora assume tudo, toma nesse sentido, né? Toma o poder, né? Toma a direção, toma a frente, toma as rédeas, e aí, paulatinamente, de forma gradual, pega-se toda a estrutura. Qual é toda a estrutura, pessoal? Hospitais privados passam a ser públicos, né? Já temos Petrobras, Eletrobras acho que já foi, né? Mas volta, Correios, tudo estatizado. Qual seria um outro passo que ninguém comentou ainda nunca, por enquanto? Estatização de supermercados. A distribuição de alimentos fica nas mãos do Estado. Professor, vai tomar? O governo toma do jeito que eu falei, olha, é seu mercado, mas... É igual na China. Independente da eu ia falar isso. Tanto que a pessoa ganha, ele tem aquele produto que ele pode comprar. Eu ia falar exatamente isso, perfeito, né? Então a estatização dos mercados, até estatizar, até inchar o Estado a um ponto, agora vem o ponto, pessoal, a um ponto que agora nós não temos mais a estrutura, nas mãos da burguesia. Acabou-se com a burguesia. O proletariado eliminou a burguesia na luta de classes. Eis o sistema comunista, socialista comunista. Nessa fase intermediária, que é o socialismo, que se elimina a burguesia, né? Se critica a burguesia, se elimina a burguesia, mas não no mundo das ideias, porque o mundo das ideias não funciona segundo Karl Marx, funciona segundo Hegel, mas Karl Marx entendeu que isso não funciona. Não é ouvir no MPB que eu vou mudar o mundo, eu vou mudar o mundo partindo para a associação sindical, política, partidário. Dentro da política partidária, dentro das regras do jogo, eu assumo o poder, e agora vamos implantar o plano socialista, eliminando as classes sociais. Agora vamos para o finalzinho, né? Tomando toda a estrutura agora na mão do proletariado, agora tudo é do Estado, tudo agora é do Estado. Vocês compreenderam, né? Já dei alguns exemplos, mas não precisa alongar mais, né? O Estado compra tudo, toma tudo e passa a ser dono de tudo, e acabou-se a burguesia. Tudo agora é do trabalhador proletariado. Bom, agora vem o problema. O livre desenvolvimento de cada um, é a condição chave para o livre desenvolvimento de todos. Eis o pulo para o comunismo. Eu vou repetir essa frase que é importante, é da obra comunista, né? Marx acreditava que o comunismo seria marcado pela associação livre de trabalhadores. Então é uma associação livre sindical, partidária livre sindical, chega ao poder livre sindical. O povo, o proletariado, compra toda a estrutura, domina toda a estrutura e acabou. E não tem essa de não vou vender, não. Aí é onde vem o ponto, né? Que existe uma autocracia, que existe algo forçado, né? Autocrata nessa questão. Não tem essa de não quero. Vai fazer e acabou porque faz parte do plano. Plano socialista, o plano de abolição de classes. Não tem mais classe, não tem mais rico, não tem mais pobre, não tem mais quem manda, não tem mais quem é mandado, porque todos agora trabalham para si, dentro do Estado. Como é que é isso? Como é que isso funciona? Eu trabalho para mim dentro do Estado? Este trabalhar para si dentro do Estado tem a ver com essa frase: o livre desenvolvimento de cada um é a condição para o livre desenvolvimento de todos, é a frase comunista. Como isso funciona na prática? Na prática é um comunismo utópico, né? O ser humano, ele chega num ponto, né, dentro do socialismo, chega num ponto que, nós estamos trabalhando agora para o governo, nós somos remunerados pelo governo, nós vivemos por conta do governo. Aí, pessoal, olha só, eu falei da estrutura, e quando eu falo da estrutura do modo de produção e do modo privado, eu estou falando também que
que entra na celeuma pessoal de cada um dentro da sociedade. Não é só a estrutura produtiva. Não é o comunismo? Não é a abolição de classes sociais, socialismo, não é a abolição de classes sociais? Então não é só eliminar o inimigo burguês. Agora vamos igualar todos, porque o foco, a frase, o tema é a abolição de classes sociais. Então, para abolir classes sociais, agora que nós compramos toda a estrutura, dominamos toda a estrutura, você que tem uma casa de 10 quartos, cabe 10 famílias aí, hein? Tem muita gente sem casa. Moradia social. Pessoal, parece que eu estou falando besteira. Outro filme para os meus colegas. Parece que eu estou falando besteira, mas isso existe na prática. Oi, pois não, doutora, fala. Tem um outro filme bem legal. Fala que eu vou anotar aqui. Antiga. Você já assistiu, professor? Qual é o filme? Chama Doutor Zhivago. Ah, sim, bom demais. De um médico, né? Acho que é na Rússia, acho que ele morava na Rússia. Um médico, trabalhador, mas de uma família que tinha posses. E de repente vem a revolução e ele entra pessoas dentro da casa dele, ele tem que abrir a casa dele e dividir a casa dele com um monte de gente, ele fica sem casa. Exatamente isso. Esse filme, gente, é muito, muito, muito bom. Bom mesmo, verdade. E isso aí retrata exatamente aquilo que eu estou mencionando aqui, tá? E não é nada meu, viu, pessoal? É das obras de Karl Marx, né? Cerca de 80 obras com seu parceiro Engels, que não é Egeu, tá? E o pessoal confunde Engels com Egeu e não é a mesma coisa. O parceiro de Karl Marx, de luta, de batalha, de palestras, é Engels. É NGL, que não se confunde com Hegel, tá? Então, continuando nessa questão da abolição de classes, né? Aí na abolição de classes, aí, sabe aqueles 3 carros que você tem na garagem? Para quê? Você não dirige 3, você só dirige um, tem que doar para o coleguinha que não tem carro, né? Esta sua casa com 10 quartos cabem 10 famílias, né? Essas 3 casas que você tem, escolhe uma, fica com uma, né? Ah, muito grande, ainda vai mais gente aí. Pessoal, isso é realidade, isso existiu, tá? O filme retrata muito bem isso, mas... Essa aula me deixa nervosa, professor, eu vou sair... Essa aula me deixa bem nervosa. Não vai acontecer, né? Tomara que não, mas é bom, segundo o Baba Vanga, diz que o mundo vai ser comunista em 1900. Porque eu sou weberiana, entendeu, professor? Eu sou weberiana. Eu acredito na força dos indivíduos. Nós, por exemplo, agora, quase 11 horas da noite, a gente está aqui estudando. A gente está aqui estudando, se dedicando, o professor dando aula. E tem aquele lá que está boiando na vida, que não se dedica. Eu entendo que as pessoas têm oportunidades diferentes, mas eu também entendo que tem indivíduos que lutam, que fazem acontecer. Então eu sou weberiana, porque Weber acreditava que o indivíduo é que tem essa capacidade transformadora. Verdade. Então quando eu ouço essa proposta, né, de que todos são iguais e tudo mais, eu falo assim, não, as pessoas não são iguais. Não. Nem todo mundo nasceu para ser advogado, nem todo mundo nasceu para ser um grande empreendedor. A gente também tem que respeitar as liberdades dos indivíduos. As liberdades individuais, verdade. Exato. Então, desculpa, gente, é que eu fico realmente nervosa com essa... Mas dá um nervoso. Mas eu acho que é igualdade, eu acho que é em direitos, assim, no meu ponto de ver. Concordo. Não direitos igual essenciais. Isso, não igual porque você tem que ter o que eu tenho e eu tenho que ter o que você tem. Porque isso vai depender do que você faz, do sacrifício que você faz. E muitas outras coisas, outros fatores. Sim, direitos essenciais garantidos, né, para que todas as pessoas partam de uma posição de igualdade, de oportunidades iguais. Concordo plenamente. Mas não acredito que você tenha que colocar todos dentro de uma forma, né? Porque há pessoas que são incríveis, que têm uma genialidade, que a gente tem que aproveitar a genialidade dessas pessoas para elas criarem, inovarem. E aí eu trago um Estado que reprime essa liberdade do indivíduo de criar, eu estou reduzindo o potencial da minha nação de ser melhor, de prosperar, de avançar. Então, não é só isso, Tamara. O que mais eu fico assim indignada, que acho que não vai ao caso, mas que tem pessoas que trabalham
e trabalham muito. E tem alguns que eles simplesmente não trabalham e acham que só tem direito. E esses que trabalham, porque eles trabalham, eles cumprem com os direitos e as obrigações, eles pagam imposto, eles fazem um monte de coisa. E o outro que simplesmente não faz, acha que tem direito naquilo que o outro fez. Esse socialismo é bem macabro. Pessoal, o socialismo realmente é tudo isso, mas na prática é um pouco pior, mas eu não vou comentar isso aqui não, porque a gente não tem uma ideologia aqui no curso, tá? Não, teoria é linda. Marx e Engels brigaram, tá, gente? Assim, essa relação depois ela acabou, eles brigaram. Marx mandou, inclusive, apagar muitas fotos de Engels de quadros oficiais que tinham, porque eles mesmos não se entenderam no final sobre o que seria a implantação dessa comunidade, dessa sociedade comunista. Estou errada, professor? Não, é verdade isso. Bom, e além disso, complementando essa questão aí, né, porque eles acreditavam nas ideias e queriam implantar as ideias, trabalhavam essas questões em palestras e etc e tal, e Karl Marx, né, as ideias de Marx forneceram todo o substrato ideológico para as ideias socialistas comunistas no mundo e que se perpetuam de lá até aqui, porque na prática, né, ideologicamente falando, do ponto de vista ideológico, sociológico, até filosófico, né? É bonito, né, essa questão. Olha o que está por trás disso, olha o que eles pregam. Vamos adiante, né? Então, feita a abolição das classes sociais desta maneira, olha que interessante. Agora vem a frase que eu falei e vou repetir de novo. O livre desenvolvimento de cada um é a condição para o livre desenvolvimento de todos. O que significa esta frase? Significa dizer que nós nos associamos livremente, não foi forçado, né? Nós buscamos eliminar a burguesia para que no segundo momento eliminamos as classes sociais, para que possamos agora todos serem iguais, né? Olha que igualdade bonita, todos somos iguais e temos direito a tudo, estudo, agora temos acesso à superestrutura, boas músicas, né? Boas faculdades, né? Educacionais, bons cursos educacionais, bons cargos. Agora eu vou ser o que eu quero ser dentro da sociedade, mas de maneira igualitária. Tanto faz, o professor e o médico terão a mesma remuneração, o professor, o médico, o juiz, o padre, o policial, o advogado, todos terão a mesma remuneração por conta da abolição de classes sociais, dentro de um sistema socialista, dentro de um sistema igualitário, justo, maravilhoso, bonito. Aí quando se infla o Estado, e o Estado chega nesse ponto, e chega ao ponto de tudo é do Estado, e acabou as classes sociais e todos somos iguais, ponto. Agora vem a evolução do indivíduo. Agora eu tenho que evoluir. Por que eu tenho que evoluir? Esse último passo é o problema, ele é utópico. Vou repetir a frase: o livre desenvolvimento de cada um é a condição para o livre desenvolvimento de todos. Se eu evoluir ao ponto de não mais precisar do Estado, agora vem o comunismo. Se eu evoluir ao ponto de não mais, caneta azul não combina, né? Tem que ser vermelho. Se eu evoluir ao ponto, e vermelho não é morte nem é sangue, vermelho é vida, segundo eles, tá? É a cor do direito, inclusive. Então, se eu evoluir ao ponto de não precisar mais do Estado, uma livre associação de ideias e de patrimônios, uma livre associação material, eu evoluo para o bem de todos. O meu colega evolui para o bem de todos, todos evoluem para o bem de todos, e agora nós não vamos mais ser socialistas, passamos para a última fase, que é a abolição do Estado. Abolir o Estado. Essa é a parte que não existe. Abolição do Estado. Vamos abolir o Estado. Todos são livres, todos somos donos dos meios de produção, né? Eu posso ser o que quiser e não tem Estado, porque numa livre associação individual para o bem de todos, e todos se libertando individualmente. Pessoal, é a evolução do ser. O que parece isso? Parece uma evolução espiritual, mental, uma evolução da superestrutura, a ponto de que eu não precisamos mais do Estado, não precisa mais de líder. Essa é a parte que não existe, essa é a parte utópica, é a parte que chegamos agora ao verdadeiro
comunismo que nunca existiu no mundo. Quem fala isso é o próprio Karl Marx. Ele chama isso de comunismo utópico. Está lá na obra dele, é só ler, está lá, ele fala, né? A fase socialista, esta existe, que todos chamam de comunista. Na fase socialista, que todos chamam de comunista, ela tem um grande problema, que vocês falaram muito sobre isso aqui na aula de hoje, que é a parte da igualdade, da liberdade de ser e escolher o que quiser, né? Eu não quero comer inseto, eu não quero comer o meu cachorro, eu quero continuar comendo picanha, eu não sou vegetariano, né? E aí, nessa situação, no mundo deste tipo de abolição de classe e de liberdades, não é permitido, não é possível, porque todos têm que ser igual, e para dividir tudo igualmente, vai faltar para um, e aí não pode faltar para o meu coleguinha, então vamos ter que dividir aquele tomatinho em 10, né? Um picadinho para 10 pessoas. Então, aí quando chega nessa hora do livre desenvolvimento de cada um ser a condição do livre desenvolvimento de todos, aí chegamos ao último estágio, que é a abolição do Estado. Abolindo o Estado, agora nós temos o comunismo, com a abolição do Estado, e ponto final. Eis aí toda a cronologia das ideias de Karl Marx, que eu quero finalizar da seguinte maneira, né? As ideias de Marx forneceram substrato ideológico para os partidos comunistas e socialistas, né? Do mundo inteirinho, agora, né? Século XX, né? E tiveram aplicação prática real nos experimentos socialistas derivados de revoluções, todos na revolução. Por que revolução, pessoal? Quando eu falo revolução, eu não lembro de sangue, lembro de uma drástica mudança social. Eu não vou contar a história da China, porque não vai dar tempo, né? A história da fome de mal, o tanto de gente que morreu, que teve que ser enquadrada no sistema, porque isso aí demandaria muito tempo. Mas estes são experimentos práticos, e aí tivemos aí, né, a aplicação prática disso, e as revoluções, né, que quiserem anotar, né, como exemplo do socialismo implantado no mundo. O pessoal fala que é comunismo, mas é socialismo, vocês já entenderam a diferença, né? Para chegar no socialismo, há uma evolução individual que não se alcança, não é? E se abole o Estado, é o último estágio, esse estágio é o que não se alcança. Por isso o comunismo é utópico, o socialismo é real, né? No socialismo tivemos aí como experimentos, como exemplos, Revolução Russa de 1917, Revolução Chinesa de 1949, Revolução Cubana, não precisa nem dizer, né? Nós estamos mais próximos, fica mais fácil entender, de 1959, além de muitas outras. O chamado socialismo real, este existe e existiu, estão esses experimentos. Entrou em crise após a queda do Muro de Berlim. Tem aí, ó, as músicas famosas que retratam essa situação, né? A queda do Muro de Berlim. Quando foi isso? Agora, recente. 1989 foi o atestado de óbito do socialismo, né? Com a queda do Muro de Berlim. E a posterior dissolução, de 89 para a dissolução da União Soviética, em 1991, né? As repúblicas soviéticas socialistas, né, se dissolveram em 1991, após a queda do Muro de Berlim. Então, eis os experimentos socialistas que não deram certo e que não dão certo, não é? Por conta de tudo que nós já sabemos, não é? Aí que acontece? O socialismo, ele é intermediário, ele é real, na prática ele existe. O comunismo, por conta dessa evolução a ponto de não ter Estado. Vocês lembram das aulinhas lá do início, falando da Idade Média, da importância do surgimento do Estado, para que serve o Estado? Na nossa primeira aula, lá do primeiro módulo. Pois é, pessoal, o Estado, ele é primordial. Aqui inverte-se essa situação e quer-se a abolição do Estado, porque o ser humano, ele fica num estágio tão evoluído, parece um mundo espiritual, tão evoluído que não precisa do Estado, e tudo é de todos, né? E todos têm acesso a tudo de forma livre, tranquila, maravilhosa, dentro de um projeto comunista utópico de Karl Marx.